Meus irmãos, nesse final de tarde, início de noite, num tempo diferente para todos nós vamos refletir um texto baseado em Lucas capítulo 21, que expressa o tempo que nós estamos vivendo. E antes de nós lermos o texto, eu queria orar com os irmãos. Então, quero que você, na sua casa, no seu trabalho, onde você está, com a sua família ou não, espero que você esteja em casa. Vamos orar e nos unir nesse momento de oração. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor pela vida, pelo sustento do Senhor, pela Tua graça sobre nós, incomparável. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, agora alcance cada família, cada membro da Tua igreja, e que nesse tempo, Deus, difícil, haja da nossa parte reflexão, testemunho, atitude, ó Deus, e que tudo isso resulte em Tua glória. Ajude, meu Deus, a clarear a mente dos teus servos, que o Teu Espírito Santo me traga luz ao meu entendimento para expor a Tua palavra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos refletir, ele está no Evangelho de Lucas, que tem como paralelo Marcos 13 e também Mateus 24. Nós vamos ler do versículo 5 até o 19 e alguns versículos também do Evangelho de Marcos. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras, rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, e então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. Tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Como eu disse, há dois textos dos evangelhos paralelos a esse, Marcos 13 e Mateus 24. Se trata então de um sermão escatológico, onde se inicia com os discípulos elogiando e até se vangloriando da beleza do templo, quando eles argumentam: olha, Senhor, como ele está adornado com lindas pedras e dádivas. E o Senhor então traz uma palavra de juízo que viria pela frente. Disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, e serão todas derrubadas. Jesus se refere, e Jesus está aqui tendo não somente um discernimento, porque um dos ministérios de Jesus era também que ele era profeta. Jesus está anunciando aos discípulos aquilo que viria a acontecer no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade
dominada também, todo o Império Romano dominava naquele tempo, e houve um momento onde aconteceram rebeliões, revoltas contra o Império Romano, bárbaros invadindo a cidade de Roma. E Jesus, então, ele anuncia numa missão profética aquilo que aconteceria particularmente ao tempo que ele seria destruído no ano 70. E os discípulos, então, questionam no versículo 7. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Certamente aqui os discípulos eles tinham em mente que o acontecimento dessas coisas, elas estavam associadas com a volta do Senhor, baseado naquilo que o profeta Daniel disse em Daniel 9 e capítulo 12 também. Então eles tinham uma visão sobre o futuro. E o grande problema aqui é que, na perspectiva dos discípulos, havia aquilo que nós chamamos de escatolatria, ou seja, uma preocupação, uma preocupação gigantesca, demasiada sobre o acontecimento dos últimos dias. Havia então muita especulação, havia muitos pensamentos e ideias em torno dos últimos dias. Então Jesus começa a explicar sobre quais seriam esses acontecimentos e o porquê eles aconteceriam. Verso 8, Jesus diz, ele respondeu, cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. O que Jesus começa a explicar aos discípulos é que se trata sim de eventos futuros que precederiam a sua segunda vinda. Jesus começa a anunciar que após o seu ministério terreno, que antes da sua vinda gloriosa, alguns eventos aconteceriam. O primeiro deles, Jerusalém seria destruída. Segundo, ele coloca que muitos surgiriam em seu nome, falsos profetas, homens enganadores. Então, Jesus já está a presença de falsos profetas, de homens distorcendo a verdade, não é uma novidade em nossos dias, não é um privilégio em nossos dias. Jesus já anunciava isso ainda quando estava entre nós. Ele fala sobre guerras e rebeliões, anunciando aqui exatamente o poderio romano sendo abalado, sendo desestruturado por causa de bárbaros que viviam sob o domínio de Roma. Aparentemente, Roma estabeleceu um período de paz, quando os imperadores queriam agradar o povo, quando eles queriam colocar-se como destaque e ser até mesmo idolatrados pelo povo, eles estabeleciam um período de paz, ou seja, eles não saíam mais para dominar novas terras, eles estabeleciam um período de paz, ainda que os povos dominados, eles guerreavam entre si. Mas é nesse período de paz que Jesus profetiza que quando eles ouvissem falar de guerras e rebeliões, eles não deveriam ter medo. Ele deixa claro o seguinte: é necessário que essas coisas aconteçam, mas o fim não virá imediatamente. Ou seja, Jesus anuncia de que o fim será certo, mas não seria imediatamente, de que essas coisas precisavam acontecer. No capítulo 13, versículo 10 de Marcos, Marcos declara, na mesma passagem, de que antes dessas coisas acontecerem, era necessário que o Evangelho fosse pregado em toda a terra. Então, nós percebemos que, paralelo ao nosso estudo sobre igreja, sobre o livro de Atos também, a evangelização ela é primordial, fundamental para a volta de Jesus. Verso 10 diz, então lhe disse, nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Desde os tempos de Jesus até nossos dias,
Nós temos lido, estudado sobre guerras. Por exemplo, nós podemos citar a Primeira e Segunda Guerra Mundial, podemos citar um conflito constante entre Estados Unidos e países comunistas. Temos atualmente um possível atrito entre o governo venezuelano para com o brasileiro. Então nós temos percebido essas questões, reino contra reino, nação contra nação. Haverá grandes terremotos. Nós temos visto há muito tempo, por exemplo, como o tsunami ele alcançou o Haiti. Constantemente nós percebemos tornados, furacões devastando a costa da Ásia também. Ou seja, Jesus está anunciando todas essas coisas. E aí ele anuncia de que esses grandes sinais aconteceriam. Verso 12. Mas antes de tudo isso, então percebam que Jesus enfatiza de que esses acontecimentos, eles não marcam o fim, mas evidenciam que o fim está próximo. No verso 9 disse, o fim não virá imediatamente. No verso 12 ele diz, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Nós acabamos de estudar o livro de Atos e percebemos que a perseguição à igreja ela é algo real. Pessoas que morreram por Jesus, pessoas que foram presas por Jesus. O apóstolo Paulo ele ficou nos seus últimos dias preso por 2 anos. Ele foi também tratado como um mártir na história da igreja, ou seja, pessoas que sofreram por causa de Jesus. Uma verdade é que muitas vezes nós sofremos por culpa nossa, mas Jesus está anunciando aqui que nós seremos odiados por causa do seu nome. Houve e haverá uma oposição ao nome de Jesus e por causa disso a sua igreja, aqueles que o representam também sofrerão do ódio das pessoas, da rejeição das pessoas. Né? Então nós olhamos para o livro de Atos e percebemos de que o apóstolo Paulo em particular sendo levado às autoridades, de vez em quando os apóstolos, Pedro também, juntamente com Paulo, Silas, levado diante das autoridades religiosas. Jesus estava profetizando que tudo isso iria acontecer. Verso 13, será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Interessante que Lucas narra dessa maneira. Às vezes nós pensamos que o momento ele é terrível para a igreja, ele é muito ruim, mas aos olhos de Deus, na soberania de Deus, diante daquele que está escrevendo a história e permitindo tudo isso, o Senhor enxerga cada acontecimento, o momento em que nós vivemos, esse momento de caos no mundo, uma oportunidade para darmos testemunhos. Não devemos ter medo, não devemos nos preocupar, pelo contrário. O nosso papel é anunciar às pessoas de que o tempo está próximo, de que a volta de Jesus é certa, mas jamais devemos ter medo, pelo contrário, devemos testemunhar. Nós temos visto nesses dias a correria para o supermercado, pessoas entrando em pânico, pessoas que estão indo para o banco sacando dinheiro, desespero. Cabe então à igreja, aqueles que são chamados pela palavra de embaixadores do rei, anunciar o evangelho e darem seu testemunho. Verso 14 diz, mas convençam-se de uma vez de que não devam se preocupar com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras de sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Então, meus irmãos, a gente tem vivido dias que trazem
surpresa, receio, questionamento também, às vezes a Deus, por que tudo isso está acontecendo, o que Deus está fazendo nesse tempo. Então eu queria compartilhar alguns pensamentos com os irmãos a respeito disso. Nós temos visto, primeiro, uma aplicação prática para nós. Todo esse evento, esse vírus que tem assolado o mundo, em uma semana ele trouxe malefícios enormes. Né? O que nós podemos aprender com tudo isso? Primeiro, o homem ele é extremamente vulnerável. Algum tempo atrás nós falávamos sobre a dengue, sobre um mosquito que ao nos picar nós ficamos de cama, totalmente prostrados e entregues. Agora nós estamos lidando com um vírus que é invisível, que nós não podemos sequer vê-lo. Ele tem ceifado a vida de muitas pessoas. O quanto o homem ele é fraco, o quanto o homem precisa depender de Deus. A segunda lição é exatamente essa. O homem precisa voltar-se para Deus. Na escola bíblica de hoje pela manhã, nós estudamos que a maneira de tornar-se membro da igreja é mediante a fé em Cristo, é mediante arrependimento e uma convicção no verdadeiro Evangelho, ou seja, crer que eu sou um pecador, de que eu mereço o juízo de Deus, mas em Cristo eu alcanço misericórdia. Então, é um tempo para nós pensarmos exatamente sobre isso. O homem não é somente frágil, vulnerável, mas ele precisa voltar-se para Deus. O homem precisa entender que por si só ele não consegue caminhar, ele não consegue viver sem o relacionamento com Deus. Uma terceira aplicação importante para nós, que é um tempo de reflexão. Não é? Nesse momento eu estou aqui, somente eu e o Manuel da igreja, e eu estou falando para bancos vazios. Não é? E nós vamos, por um tempo indeterminado, experimentar a falta do culto público. Nós vamos ter que nos adaptar por um tempo, como o João bem disse hoje no WhatsApp da igreja, a, com estranheza, viver sem estarmos juntos. Ou seja, é um momento para refletir e valorizar a igreja, valorizar as nossas reuniões. Não é? Nós temos não somente crianças entediadas em casa, mas nós ficamos sem ter o que fazer. Não é? Então isso demonstra que o crente ele foi chamado para conviver com outros crentes. Por isso a igreja surge, por isso que o Senhor fala que nós somos um corpo. Que seja então um tempo de reflexão para que a gente possa valorizar cada oportunidade. Não é? Nós não sabemos quando nós vamos poder nos reunir novamente, mas é importante então pensarmos na escola bíblica dominical, pensarmos no culto de oração, nas reuniões da noite também. E os irmãos já me ouviram falar há muito tempo atrás sobre, ainda estava no exército, quando de madrugada na guarita, fazendo a minha hora de serviço, eu comecei a pensar, era um domingo, eu comecei a pensar nos momentos em que eu estava na igreja, comecei a contabilizar os minutos. Bom, agora o pastor está pregando, agora as pessoas estão saindo juntos para ir fazer um lanche. Ou seja, naquele momento, sozinho, eu comecei a sentir falta do ambiente da igreja. Que eu espero em Deus, que o Espírito Santo incomode a mim e a você profundamente e que seja um sintoma da sua comunhão com Deus e com a igreja. Sentir falta da reunião, né? Que você esteja em casa não somente entediado por estar preso, mas que você sinta um vazio no seu coração por não poder cultuar com seus irmãos. Que seja assim. No Evangelho de Marcos, no capítulo 13, ele traz algumas considerações importantes também. Não somente que é necessário que o Evangelho seja pregado a outras nações antes que tudo isso aconteça, ou seja, paralelo ao que Lucas diz sobre darmos testemunhos, nós precisamos pregar o Evangelho. Mas ele fala também de uma coisa muito importante, de que alguns sinais, né,
da volta de Jesus. Não é? Ele diz assim, o verso 26, então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Esse momento também é para nós desfrutarmos da nossa esperança em Cristo, de que todos esses eventos, sejam eles já passados, terremotos, sejam fome, guerras, mas particularmente esse evento de um vírus que tem tirado a vida das pessoas, que nós temos calma, paz no coração, que a gente tenha segurança em Deus e sabendo que a nossa esperança está em Cristo, de que nós vamos desfrutar de algo melhor no futuro, de que enquanto essas coisas acontecem, terremotos, guerras, vírus, pestes, mortes, tudo isso confirma e anuncia de que o fim será certo, de que o Senhor ele está às portas e que nós então um dia estaremos com Ele para sempre. Essa deve ser então a nossa esperança, a nossa expectativa. E o texto então ele se encerra também trazendo uma palavra importante para nós sobre a questão do Sinai. Ele repete também no verso 27 do capítulo 21, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então, a palavra do Senhor para nós, nesse momento, para a igreja do Senhor, não é de pânico. Nós não podemos participar dessa conspiração de espalhar somente notícias ruins. Pelo contrário, nós temos que ser portadores da boa notícia de Deus com essa esperança. Se aproxima o dia da nossa redenção. Nós temos que anunciar às pessoas que tudo isso não é o fim, eles somente apontam de que a volta de Jesus é certa, de que cada um de nós precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e que a gente continue firme, caminhando nos cultos vários, cuidando da nossa família, servindo a Deus e aguardando o tempo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.